Fala, galera, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de Fuzileiro Naval Matemática de Aprovação, tá? Vamos em frente para conquistar o seu objetivo de passar o tão sonhado concurso de Fuzileiro Naval, tá bom? A matemática, ela é tranquila desde que você domine todo o edital e conheça principalmente o modelo da prova que você vai fazer, tá? Então vamos lá. Hoje a gente dá início aí à radiciação, tá? Radiciação é você saber calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica e por aí assim vai, tá bom? Só que o fuzileiro naval, ele gosta muito de cobrar simplificação de raiz. Então vamos lá. Por exemplo, ó, sendo bem simples aqui. Quando eu falo, por exemplo, raiz de 4. Aí você fala, antes, pô, raiz quadrada de 4 é mole, é 2. Mas, pô, por que que é 2? Né? Tem um motivo isso. Gente, para você achar ou simplificar uma raiz quadrada, basta você pegar o número interno da raiz, no caso aqui seria o 4, tá? E eu vou decompor ele em fatores primos, tá bom? Então, ó, 4 dá para dividir por 2, sobra 2. 2 por 2, sobra 1. E aí, preste atenção no seguinte. Toda vez que não tem aqui o índice da raiz, né? Ele é quadrado, tá bom? Aqui o índice é 2. Ah, por que que não tem? Porque o 2 não é obrigado a aparecer. Se fosse qualquer um outro, seria, tá? O que que o índice significa? Índice é esse númerozinho aqui de cima, ó. Índice. Não precisa saber o nome dele, não. Só para você se orientar melhor, tá? Ele indica o seguinte. Quantas vezes um número tem que aparecer repetido para ganhar o direito de sair da raiz? Então, quando a raiz é quadrada, o número tem que formar pares para poder sair da raiz. Então, por exemplo, aqui o 2, ó, ele forma um par. Quer dizer que o 2 ganha direito de sair da raiz. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2. Vamos pegar o número um pouquinho maior, só para você entender melhor. Se eu falasse, por exemplo, raiz de 36, você sabe que é 6, né? Para quem não sabe, vou provar agora. Mas por que que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque se você pegar o 36 e decompor, já vimos decomposição lá nas aulas iniciais, MMC, MDC, então não é uma novidade. Se você veio levando cada aula a sério, estudando bacana. Antes eu não lembro mais, então para tudo agora, não tem sentido você avançar. Volta lá para os vídeos iniciais e começa o processo. Não tem caminho mágico, galera. Tem como a aula ser diferenciada. Mas o processo de aprimoramento não tem mistério, você tem que fazer o operacional bonitinho, tá? Então, ó, 36 por 2 dá 18. Aí 18 por 2 é 9, 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1. Eu acabei de falar para você que uma raiz quadrada, né, precisa formar par para sair. Aqui, ó, o 2 forma um par, então ele sai da raiz. Aqui o 3 também forma um par, ó. Então ele também ganha o direito de sair da raiz multiplicando. E aí 2 vezes 3, 6. Por isso que a raiz de 36 é 6. Só que aí alguns alunos vão falar, antes, mas eu não precisava fazer isso, eu já sabia que a de 36 é 6. Eu falo, concordo. O problema é que quando você tem uma raiz que não é exata, por exemplo, a raiz de 20, e aí? Não tem um valor exato, é um número infinito, é uma dízima não periódica. Como é que você vai responder esse negócio? Não vai. Você vai ter que pegar o 20, decompor em fatores primos e ver se dá para melhorar, porque nem sempre vai dar. Então, você pega aqui o 20, como é par, dá por 2, dá 10. 10 por 2 dá 5, 5 por 5 dá 1. Como a raiz é quadrada, tem que formar par. Ó, aqui o 2 formou um par. Então, ele ganha o direito de sair da raiz. Ué, mas o 5 não formou par nenhum. Quem não forma par é obrigado a se manter lá dentro. Então, a simplificação da raiz de 20 é 2 raiz de 5. Bem? Legal. Letra delta. Imagina que eu aumentasse o número, ó. Raiz de 120, para você ver que não tem importância, tá? Então, você vai pegar o 120 e decompor até não poder mais, ó. Por 2, vai no sapatinho, ó. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Como a raiz é quadrada,
tem que formar par. O 2 forma par, então ele sai. Só que, gente, só ele forma par, ninguém mais, ó. O outro 2 não forma, o 3 não forma, o 5 não forma. Então, eles vão permanecer dentro da raiz multiplicando. Então, vai ficar o 2 lá de fora, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30 lá dentro. E aí não tem mais o que você fazer, tá? Antes, só serve para raiz quadrada? Não. Ó, se eu tivesse aqui raiz cúbica, por exemplo, de 32. Pronto. Vai pegar o número de dentro da raiz e vai fatorar, decompor. Ó. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Qual é a diferença? Lembra que o índice, né, que no caso aqui é o 3, ele indica quantos eu tenho que juntar para poder sair. Se a raiz agora é cúbica, então eu tenho que juntar trio. Só sai quem tiver trio. Então aqui, ó, aqui eu formo um trio de 2. Então o 2 ganha o direito de sair. Só que esse 2 e esse outro 2 não formam um trio. Eles permanecem dentro da raiz cúbica multiplicados. Então daria 2 raiz cúbica de 4. Então não tem mais o que você fazer. Tá bom? Então, para você simplificar uma raiz, basta você ver se ele consegue formar grupos baseado no índice. Quem consegue formar sai da raiz. Quem não consegue permanece lá dentro, multiplicando. Show de bola, bem fácil, né? Então vamos aqui ver alguns exemplos. Ó, olha para que isso serve. Imagina que o fuzileiro perguntasse aqui, ó, efetue os cálculos. Ele botou raiz de 32, não tem exata. Raiz de 98, não é exata. Menos raiz de 50, também não é. Como é que você junta coisas que não são exatas? Não tem como, né? Só na calculadora. Existe sim uma possibilidade. Ó. Vai pegar o 32 e vai decompor. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Deixa quieto por enquanto. Vou fazer a mesma coisa com 98. Ó. Por 2 vai dar 49. Por 7, 7. Por 7, 1. É a mesma coisa com o 50. Ó. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. E aí, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vou fazer até de corzinhas diferentes. Ó. Se você olhar para o 32, aqui é raiz quadrada. Então, ó, aqui eu tenho um par e aqui eu tenho outro par. E lá antes formou mais de um. Não tem problema nenhum. Cada par tira o valor. Então, esse primeiro par aqui vai tirar um 2. O segundo par vai tirar um outro 2. Só que esse 2 aqui que não formou par, ele permanece na raiz. Ó. Beleza? Sem estresse, tá? Aí mais, vamos fazer agora com o 98. O 98, o 7 formou o par. Ó. Então, o 7 sai da raiz, mas esse 2 aqui não forma par com ninguém. Ele permanece na raiz quadrada. Menos... Aqui no 50, o 5 formou o par. Ele sai da raiz e o 2 permanece na raiz quadrada. Agora aconteceu uma coisa muito top. Você só pode somar e subtrair raízes se a raiz for idêntica. Como assim? Ó? Vamos melhorar aqui. Ó. 2 vezes 2, 4 raiz de 2, mais 7 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Olha aqui, ó. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. As raízes são idênticas. Isso significa que eu posso fazer o cálculo com os números da frente e repetir a raiz no final. Então, 4 mais 7, 11. 11 menos 5, 6. E é só eu repetir a raiz de 2 e acabou. Beleza? Vou fazer mais um exemplo, porque isso é percepção, tá? Você tem que ver sendo feito algumas vezes. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui o 12 eu vou tentar melhorar. Ó. Vamos ver se dá, né? Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Segura. Vou tentar botar a decomposição de 75 também, ó. Por 3, aqui você vai ter 25. Por 5, 5. Por 5, 1. O 3, galera, não tem como. Não vou nem perder meu tempo, né? Porque o 3 é o 3. Não tem como diminuir ele, tá? 363. Vamos lá. Dá para dividir por 3, vai dar 121. 121 é divisível por 11, você tem que estar com a conta em dia, tá bom? E 11 é só por 11. Beleza. Então, preste atenção aqui, ó. Aqui, você já tem um número 2 do lado de fora, então já vou repetir ele. Se está do lado de fora, você já repete. Agora,
Aqui é raiz quadrada, ó. Eu consigo formar um par com esse 2 aqui. Então, vai sair um outro 2 para fora também. E esse 3 que está sozinho, permanece lá dentro, ok? Aí, menos. No 75, ó, o 5 forma par, então ele sai, e o 3 permanece. O 3 raiz de 3 eu não consegui mexer, né? Ela já estava bem miúdo, mas e aqui ó, o 11 forma par. Então o 11 sai e o 3 permanece. Olha o que aconteceu de novo, ó. Melhorando. 2 vezes 2 é 4 raiz de 3, menos 5 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 11 raiz de 3. De novo, gente, ó, raiz igual, raiz igual, raiz igual, raiz igual. Quando a raiz é igual, eu posso somar e subtrair os números de fora. Então, ó, 4 menos 1, 4 menos 5, já dei a resposta, né? Menos 1. Menos 1 mais 3, 2. 2 mais 11, 13. E é só repetir a raiz. Viu só? Então, para somar e subtrair raízes, você tem que fazer a parte de dentro ficar igual, jogando tudo que você puder para fora. Beleza? Vamos avançar aqui, ó. Logo depois de você saber somar e subtrair raízes, a prova de fuzileiro cobra, às vezes, também radical duplo. Aqui já é mais chato, porque tem forma, tá? Então, vamos lá. O que é um radical duplo? Ele tem esse formato aqui, ó. É quando você tem uma raiz somada ou subtraída dentro de outra raiz, ó. Desse jeito aqui. Igual o meu exemplo aqui logo embaixo, ó. Tá vendo? Você tem a raiz do 7 e dentro dele tem uma outra raiz. Bateu o olho nisso, é um radical duplo. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu vou botar a fórmula resolvendo o exemplo, para você entende melhor, tá? A primeira coisa é você dizer o seguinte, quem é o A e quem é o B, ó. Importante você fazer isso. Então, quem é o A? É o primeiro valor da raiz. O A vale 7, vai no cantinho e escreve. E quem é o B? O B é o que está na segunda raiz, ó. 13, legal. Beleza. E agora? Agora você vai ter que fazer a primeira parte da fórmula, são duas, tá? Primeira parte, calcular um C. Mas antes, do nada, ali está escrito A e B, do nada aparece um C, é formulário, galera, não tem jeito. Com formulário, você não discute, você decora e aprende a usar, tá? Então, o C é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B, ó. Fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer. Aí te aconselho a repetir algumas vezes, porque só a prática vai permitir que você saiba usar. Vamos calcular o C aqui, ó. Já vi que é o radical duplo, já tirei o A e o B. Escreve sempre a fórmula antes. Quanto mais você escreve, mais você memoriza, tá? Então, o C vai ser igual a raiz. Quem é o A? Ó? 7 ao quadrado. Menos o B é 13. Então, o C vai ser raiz de 49 menos 13. O C vai ser raiz de 36. E você já sabe que a raiz de 36 é 6. Então, ó, muito tranquilo. Gravou a fórmula, substituiu o A e o B, faz a conta, tomando sempre cuidado para você não errar cálculo, tá? Tá, e agora? E daí? O que eu faço com isso? Aí você vai para a segunda parte da fórmula. Segunda partezinha. Segunda parte diz isso aqui, ó. Raizona de A mais B sobre 2, mais ou menos raizona de A menos B sobre 2. Aqui o pessoal tira a calça pela cabeça, né? Fica doido, ainda mais quem tem uma base fraca, mas calma, tudo vai dar certo, tá? Você vai ver que não tem mistério. O mais difícil é decorar a fórmula. Depois que você calcula o C, você vai e escreve a segunda parte, ó. A mais B, A mais B. Eu já estava até colocando errado aqui, ó. Que beleza, ó. Vou corrigir agora para você, tá? Nada de B. É C aqui, tá bom? A mais C sobre 2. E aí, olha só. Antes aqui você botou o mais ou menos. Como é que eu faço isso? Não faz. Eu botei o mais ou menos porque depende do sinal que está no meio da questão, ó. Se no meio da questão tiver mais, você vai colocar mais aqui. Se no meio aqui fosse menos, você vai colocar menos. Então, a fórmula é mais ou menos porque depende da questão, tá? Segunda parte é A menos C sobre 2. E agora? Agora você vai substituir, ó. Quem é o A? O A é 7. Mais
O C que eu achei, 13 sobre 2. Mais, aqui o A é 7 de novo, o C é 6 sobre 2. E agora vai melhorar o máximo possível, tá? 7 mais 6, 13 por 2. Mais 7 menos 6, 1 por 2. Belezão? Agora aqui vai acontecer uma coisa já interessante. A matemática tem uma regra que diz o seguinte, ó. Quando você tem a raiz de uma fração zona, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode separar em raiz da de cima e raiz da de baixo. Mesma coisa aqui, ó. Raiz de cima, raiz de baixo. Eu posso fazer isso? Quando for fração, pode. Só tem um problema. A matemática ela não permite que a raiz fique no denominador. Aí você pensa assim, ué, então, pô, eu fiz isso para quê? Porque tu é obrigado, não tem jeito. Você tem que separar as raízes da fração. Mas antes, você acabou de falar que não pode ficar no denominador, como é que eu vou trabalhar com uma coisa que não pode ficar ali? Você vai fazer um processo chamado de racionalização. O que é racionalização? É você, de algum jeito, que eu vou explicar como, fazer a raiz do denominador desaparecer. Então, ela precisa sair dali, tá? Como é que você faz isso? Presta atenção, ouve bem, hein? Você vai olhar para o denominador, a raiz dele é raiz de 2. Então, você vai pegar e vai multiplicar por ela mesma de novo. Sempre por ela mesma. Por quê? Porque sim. Lembra, entender é muito top. É excepcional quando você entende. Só que antes de entender, você tem que aprender a fazer. Se você inverter a ordem, eu te garanto que você vai ter um trabalho muito grande. E aí muita gente começa a desistir por isso. Porque entender leva tempo, é difícil, exige persistência. Mas passar no concurso só exige resiliência, mais nada. É você todo dia fazer o que tem que ser feito. Agora, para entender, mesmo às vezes quando você faz o que tem que ser feito, não dá certo. Por quê? Porque é questão de tempo, leva tempo, dependendo da matéria. Então, se der para entender, show, mas não fique preso a isso, tá? Só que você não pode fazer só embaixo, senão você muda a fração. Você é obrigado a fazer pela mesma coisa em cima também. Ah, então peraí. Então, toda vez que tiver uma raiz embaixo, basta multiplicar por ela mesma, embaixo e em cima também? É isso. Vou fazer nas duas, ó. Embaixo aqui também é raiz de 2. Eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e também por ele em cima. E agora você finaliza. Ó. Aqui, presta atenção. Raiz de 13 vezes raiz de 2. Raiz de 26. Ó. E agora uma coisa legal. Por que você escolhe multiplicar pela própria raiz? Porque uma raiz vezes ela mesma, a raiz desaparece. Tá bom? Mas raiz de 1 vezes raiz de 2 fica raiz de 2. E uma raiz por ela mesma, a raiz desaparece. E aqui é a sua resposta final. Tá bom? Fica tranquilo, a gente vai fazer mais um exemplo, que eu sei que um só não é suficiente, tá? Então, a primeira coisa, ó, viu que tem uma raiz dentro de outra, é radical duplo, não tem conversa. Então, você vai dizer quem é o A e quem é o B, ó. O A é o primeiro, que é o 11, e o B é o segundo, que é raiz de 21, né? É raiz de 21, mas só olha o número de dentro. Então, vamos começar com a fórmula inicial. C, a raiz de A ao quadrado menos B. Legal. Então, o C vai ficar raiz de 11 ao quadrado menos 21. Então, C é a raiz de 121 menos 21. C vai ser raiz de 100. E aí você tem que saber que a raiz quadrada de 100 é 10. Achou o C? Nem perde tempo, ó. Já escreve a segunda parte da fórmula. Mais ou menos A menos C sobre 2. Tá vendo que eu falei que o difícil é só gravar a fórmula? O que vai te arrebentar? Se você não gravar. Se você não gravar a fórmula, você não faz nenhuma. Mas não é porque a matéria é difícil, é porque você não sabe a fórmula, tá? E agora substitui, ó. Raiz de A, o A é 11, o C é 10 sobre 2. E aí lembra que você repete o sinal que está no meio da questão? Se é menos, ó. Raiz de A menos C sobre 2. Olha lá que beleza. Vai ficar a raiz de 21 sobre 2 menos raiz de 1 sobre 2.
Aí tu faz aquele macetinho de separar as raízes da fração. E tem que lembrar que a matemática não deixa raiz no denominador. Então, você multiplica por ela mesma, só que tem que fazer em cima também. Multiplica por ela mesma, só que tem que fazer em cima também. E aí, ó, 21 vezes 2 vai ficar raiz de 42 sobre 2, porque ela com ela a raiz some, menos 1 vezes 2 fica a raiz de 2, e ela com ela some de novo. E aqui você pode ficar tranquilo, que é o seu gabarito. Beleza? Então, talvez essa seja uma aula importante de você ver pelo menos 2 vezes, tá? Talvez uma vez só não vai ser suficiente. Na segunda vez, você vai pausando e tentando imitar o meu processo para ver se você não se embola. Valeu? Vamos ver agora como é que o fuzileiro naval cobrou radical duplo. Ele botou ainda uma maldade maior ainda. E ainda, pelo menos, ele deu a dica aqui, ó. Transforme o radical duplo, tá vendo? Menos mal. Só que qual é o problema, galera? Eu te ensinei que radical duplo tem essa forma aqui, ó. Uma raiz dentro de outra raiz. O problema é que o fuzileiro sacaneou você e botou um número aqui fora. Não pode. Não pode ter um número do lado de fora. E aí, então a questão está errada? Não. Você tem que fazer um macete. Toda vez que você tiver no radical duplo, tá? Um número aqui na parte de fora, você vai jogar ele para dentro da raiz. Então, ficaria assim, ó, raiz de 13 mais... Aí ele vai sair daqui da frente, ó. 30, só que tem um problema. Você jogar ele para dentro, então ele entra como 2, mas ele não pode entrar como 2 puro. Você sempre vai entrar como ele ao quadrado. Por quê? Porque se ele está do lado de fora de uma raiz quadrada, para entrar quer dizer que ele apareceria 2 vezes, lembra? Raiz quadrada para sair tem que formar par. A gente acabou de ver isso aqui agora há pouco, ó. Aqui. Aqui o 7 saiu porque formou par. Se eu quisesse voltar com o 7 para dentro, teria que ser 7 ao quadrado, porque mostra que ele se repete 2 vezes. É o processo reverso, tá? Então, aqui, ó, você, para jogar um número que está fora da raiz para dentro, basta jogar ele elevado ao quadrado. Aí você melhora, que vai ficar, ó, raiz de 13 mais 2 ao quadrado, 4 vezes 30, 120. Pronto, agora ficou no formato padrão, ó. Vamos resolver aqui. Deixa eu mudar minha corzinha aqui, ó. Então, o A é o 13 e o B é o 120. Vamos agora começar com o C, ó. Raiz, escreve sempre a fórmula antes, tá? Então, ó, o C vai ser raiz de 13 ao quadrado menos 120. 13 ao quadrado é 169 menos 120. 169 por 120 é a raiz de 49. Raiz de 49, galera, vale 7. Logo depois, você vai para a segunda fórmula. Escreve ela, ó. Raiz de A mais C, mais ou menos A menos C sobre 2. E vamos substituir, ó. Raiz, o A é 13, mais o C, que é 7, sobre 2. Como aqui, ó, é mais, o A é 13 menos 7 sobre 2. Aqui o fuzileiro já deu mole, já não complicou minha vida, ó. Fica 20 por 2, mais, no caso aqui, ó, 6 por 2. Presta atenção. Aqui, por que a gente teve que racionalizar? Porque 21 não dá para dividir por 2. E 1 também não dá para dividir por 2. Aqui, por que a gente teve que racionalizar? Porque o 13 não dá para dividir por 2. O 1 não dá para dividir por 2. Então, tu vai racionalizar até o final quando não der para dividir. Mas olha o que o fuzileiro fez aqui, ó. 20 dividido por 2. Dá para dividir. Então, eu não vou perder meu tempo racionalizando. Eu vou dividir logo, ó. A mesma coisa com o 6. 6 por 2, 3. Aí, ó. Acabou. Já está aqui seu gabarito na mão. Tá vendo? Então, é idiotão? Não, claro que não. Tem que gravar fórmula, tem que tomar cuidado com o cálculo. Mas é difícil? Não é nada, dá para fazer tranquilo. Depende de quantas vezes você praticou isso. Tá? Se você fizer uma vezinha só, aí vai ficar difícil mesmo. Bom, tem que mostrar o quanto você quer passar. Tá legal, galera?
Então, de radiciação, você tem que saber simplificar as raízes para poder juntar os radicais e o radical duplo, tá legal? A gente encerra aí mais uma videoaula top da galáxia. Espero que seja surpreendentemente valoroso esse curso para você. A gente se vê na próxima aula e, como sempre, aqui você conquista. Aqui, com certeza, você vai longe. Um grande abraço, até a próxima.